Olá, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Aqui é o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos estudar sobre fração de quantidade. Isso mesmo, na aula dessa semana nós temos uma atividade sobre fração de quantidade para a gente introduzir o conceito de porcentagem. Então, para isso, a gente tem que ver primeiro sobre o que é uma fração de quantidade e é isso que a gente vai estudar hoje. Então, beleza, estamos aí com o nosso caderninho, né? E aí nós vamos estudar hoje sobre frações de quantidade, o que são essas frações de quantidade. Para isso, a gente tem que lembrar primeiro o que é uma fração, né? Então, a gente sabe que fração nada mais é do que quando nós pegamos um inteiro e dividimos eles em algumas partes. E aí, a gente tem alguns nomes dessas partes, né? Nós temos o denominador, que é o número de baixo da nossa fração, e o numerador, que é o número de cima da nossa fração. Ou seja, o denominador é quantas partes foi dividido inteiro, ou seja, o nosso todo, e o numerador é quantas partes foram tomadas, pegas, ou seja, quantas partes nós queremos. Então, nós temos aqui uma fração, por exemplo, 5/8, nessa fração dos 5/8, lembrando aí, o número de cima é o que a gente chama de numerador, né? Numerador. E o número de baixo é o que nós chamamos de denominador. Denominador. Certo? Então, a partir disso, é que a gente vai tentar entender como resolver uma fração de quantidade, tá? O que a gente faz? A ideia, primeiro vamos a uma ideia simples e depois vamos a um pequeno probleminha, tá? Então, a nossa primeira ideia é, quanto que é 5/8 de 32? Quanto que dá isso? Como que a gente resolve, tá? Então, para a gente resolver quanto que é 5/8 de 32, o que nós fazemos? Nós vamos pegar aqui e considerar a fração 8/5, né? Desculpa, 5/8 não, agora a fração é 8/5. Então, vamos pegar a nossa fração 8/5. E o que é uma fração de quantidade, gente? É como se o D, na verdade, fosse um sinalzinho de vezes. Então, a gente vai fazer o quê? 8/5 vezes 32. Então, como que a gente faz? Multiplicação de fração, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas, professor, não tem nada embaixo do 32. Tem que lembrar que toda vez, quando não tem nada no denominador de um número, na verdade, tem o número 1. Então, a gente vai fazer 8 vezes 32 e 5 vezes 1. Então, 8 vezes 32, vamos fazer aqui no cantinho, no nosso rascunho, 8 e o 32 aqui. Opa! Então, vamos lá. Vezes 8 vezes 32. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 3, 3 vezes 8 dá 24. 24 mais 1 dá 25, então dá 256. Então, aqui nós temos 256 dividido por 5. Então, agora, quando nós temos uma fração, o nosso resultado de fração de quantidade, geralmente ele é dado ou em um número inteiro ou em um número decimal e não dado na forma de fração. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer 256 dividido por 5. Vamos pegar aqui do ladinho no nosso rascunho, 256 dividido para 5. A gente pega o 25, né, porque o 2 não dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 é 25. Menos dá 0, né? Desce o 6. 6 dividido para 5, né? Dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5 dá 1. 1 não dá para dividir por 5, nós colocamos o 0 e adicionamos a vírgula. Então, vai ficar 10 dividido por 5 dá 2. Coloco o 2 aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 é 0. Então, o resultado aqui é 51,2. Ou seja, 8/5 de 32 nada mais é do que 51,2. Caso seja dinheiro, a que a gente estivesse falando, seria algo como se fosse R$ 51,20, né? Que a gente sabe que dinheiro tem que colocar mais um zero aí, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, quando tem uma fração de quantidade, o que a gente faz? Multiplica a fração pela quantidade que a gente está falando. Caso não seja um número fracionário, coloco o denominador 1, multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo e depois divide um pelo outro, tá? Vamos a um pequeno probleminha aqui agora para a gente ver. Ó. Então, numa excursão de 60 pessoas, 5/6 são homens e o restante são mulheres.
quantas são as mulheres. Então você pode pensar, professor, é fácil, então a gente vai fazer aqui o quê? Fazer 5 sextos de 60. Então a gente vai fazer 5 sextos vezes 60. Só que tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque isso aqui, ó, os 5 sextos, na verdade, gente, são homens. Então, se você for fazer desta forma, você tem que lembrar depois de diminuir, porque a pergunta é quantas são as mulheres. Então, vamos lá. 5 sextos vezes 60. Então, aqui embaixo tem o número 1. 5 vezes o 60 dá 300. Por quê, professor? 6 vezes 5 é 30 e coloca o zero que sobrou, dividido por 6. 6, vamos dividir, vamos apagar, né? Dividido por 6. Então, 300 dividido por 6, vamos lá. Então, 300 dividido por 6. 30 dividido por 6 dá 5, porque 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30 é 0. Desce o 0, então vai ficar 50, né? Então, aqui nós temos que dar 50. 50 o quê, gente? 50 homens. Então, na verdade, são 50 homens. E aí ele está perguntando quantas são as mulheres. Então, a gente vai fazer o quê? 60 pessoas no total, menos 50 que são homens. Isso vai dar um total de 10 mulheres. Então, mulheres. Tá? Então, a nossa resposta é essa. Que é o quê? São 10 mulheres, né? Vamos circular a nossa resposta aqui, ó. Então, o total de mulheres nessa excursão são 10. Tá? É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar ou na plataforma, ou aqui no YouTube, ou mandar lá no WhatsApp, que a gente sempre vai tentar tirar as dúvidas de vocês, tá? Esse é o vídeo de apoio para a matéria dessa semana, mas não esqueçam de... Podem perguntar no WhatsApp também, tá? Professor, eu não entendi muito o vídeo, eu queria tirar uma dúvida pontual do item 2 ou do item 3 da atividade lá. Pode também tirar essa dúvida, mandar um WhatsApp lá com a fotinha lá da sua dúvida que a gente tira, beleza? Espero que tenham gostado, gente. É isso aí. Um beijo e tchau!